Vamos a essa aula maravilhosa de história que a gente vai falar dos gregos, né? E como é que funcionava. Pessoas do meu Brasil, eu quero que vocês olhem aqui a configuração, tá? Olha a configuração dos países. Olha a Grécia, como ela era grandona. Olha aí, a gente vai ter o Peloponeso, a gente vai ver também, certo? Povos da Macedônia e tudo mais. Creta também, certo? E agora, olha como a Grécia ficou pequenininha, gente. Vou mostrar aqui no vídeo também para quem não viu aqui com a gente durante a aula. Então, olha só a antiga Grécia e olha só como a Grécia hoje se configura. Esse país bem menorzinho, né? Diga, senhor. Não, olha aqui. Tá embaçada, não tô enxergando. Você não tá enxergando, mas você tá com o livro novo? Tô, tipo, é verdade o livro, né? É. Olha aí na página 10, página amor. mesmo? Página 10. Então vamos lá, continuando, amores. De gregos e romanos todos temos um pouco. Vamos lá. Eu quero que vocês grifem aqui, ó. As bases da cultura ocidental. E pode ir até alfabeto, certo? Então, o que eles vão nos dar, gente? Os primeiros fundamentos da filosofia, da arte, da medicina, da ciência, organização política e a nossa língua e o nosso alfabeto também. Tá bom? Então, eles vão dar isso pra gente hoje em dia. Eles vão ser o berço, meus amores, da cultura ocidental, com certeza. Lembra que eu até falei pra vocês, gente, até hoje a gente usa coisas que são desse período, tá bom? Muito parecido, certo? Inclusive, quando teve o renascimento artístico, né? Muitas características deles vão voltar para ser exemplo, certo? O primeiro historiador foi o Heródoto, um grego. Primeiro historiador. Na faculdade de História a gente fala sobre ele, que é uma loucura. Certo, queridos? E era muito engraçado porque nesse período os historiadores, como eu falei para vocês, eles eram muito valorizados, tá? Extremamente. A parte de humanas era muito valorizada. Sim, amores. Alguns outros lugares também vai ser, né, gente, hoje em dia. Mas hoje as exatas tá com tudo, né? Então, tá vendo como as coisas podem mudar? Assim como as profissões também. Mas a gente vai ter aí uma parte humana muito grande dentro da cultura grega e ela vai ser estudada até hoje, certo? Algumas coisas, alguns papers, né? Alguns... Como é que é paper? Em português, esqueci. Ai, Jesus. Ai, esqueci o nome em português. Mas, não. Papiro? Não. Paper é artigo científico. Artigo científico, certo? Algumas das bases vão ser estruturadas principalmente aí, tá? Então, eles eram muito focados nisso, certo, amores? A Hélade. Vamos lá. Não podemos localizar a Grécia Antiga porque ela nunca existiu. O que existia era Hélade. É um erro afirmar que na antiguidade existia um lugar com esse nome. Da mesma forma que os gregos antigos nunca se denominaram gregos, mas helenos, ok? Hoje temos um país localizado no sudeste da Europa, a Grécia, cuja capital é Atenas. No entanto, o nome oficial atual da Grécia é República Helênica, olha só. A Hélade ficava no sudeste do continente europeu e era caracterizada por um terreno montanhoso e acidentado,
que representa um clima de invernos suaves, verões quentes e pouca chuva. O território heleno atual da Grécia tem uma grande parte continental, mas também compreende uma parte peninsular e muitas ilhas. Gente, uma coisa importante para a gente ver aqui, que os helenos vai ser a primeira civilização que vai ter uma coisa mais característica como nacionalização, tá? Para eles, a nação é muito importante, a cultura em si vai ser muito importante, tá? E toda a estrutura da sua comunidade vai ser voltada para isso. Tanto a sua organização política, os estudos também, só que eles vão respeitar muito mais o indivíduo do que, por exemplo, na nossa sociedade até atual, tá? Para eles... subo sim, só um minutinho. Aqui. Assim, Hemberg? Não, mais ainda. Para você ver onde grifar? Tá. Vamos lá então, gente. Então a gente vai ter essa característica muito forte, certo, amores? Da presença da cultura, do indivíduo. Sim. Do indivíduo e tudo mais, tá? Então vai ser muito, muito forte para eles. Por isso, quando eles forem se denominar helenos, vai ter uma série de regras para que eles realmente sejam de fato. Aqui a gente vai falar que é brasileiro, quem? Quem nasceu aqui, não é verdade? Só que às vezes a gente vai ter pessoas que nasceram, por exemplo, em outros lugares, mas se sentem muito mais brasileiros do que, por exemplo, né? Tem vários jogadores aí, esportistas aí que vai para as Olimpíadas, que às vezes eles nem nasceram aqui, mas pelos pais serem brasileiros e ele vir desde pequenininho para cá, vai entrar mais como brasileiro do que com o país onde ele nasceu, porque a cultura vai influenciar muito, né, gente? Eu não posso falar que eu sou brasileiro se eu não como um arroz e feijão com frango e farofa, gente. Não tem isso, né? É uma coisa cultural da nossa cabeça, certo? Você já viu algum brasileiro falar assim, nossa, eu odeio arroz e feijão? Pode odiar um ou outro, né? Mas os dois é muito difícil, na verdade. Todo brasileiro come um arroz e feijão ali. Sempre que vai pra Disney, sempre tem um brasileiro lá sofrendo porque não tem um arroz e um feijão. É uma coisa característica nossa, né? A nossa culinária também vai ter as nossas características, né? Então, aqui nesse primeiro momento, a gente vai ter muito mais presente essa questão cultural na vida deles. Pode baixar, gente? Acho que sim, né? Então, vamos lá. Voltando a falar dos heleninhos. Observe o mapa da antiga Hélade com o nome de algumas regiões famosas em seu tempo. Alguns nomes permanecem os mesmos até os nossos dias. Então, a gente vai ter ali, ó, vários lugares. A gente vai ter o Peloponense, Esparta. A gente vai estudar bastante Esparta. Vocês vão ficar meio chocados. Troia, tá? Ilhas Cíclidas, Creta. Creta é um lugar que permanece o mesmo nome. Rhodes, Ática, Atenas, olha ali. Atenas, mesmo nome, né? Vamos lá, então. Voltando, então, não esqueçam de fazer página 13, página 14 de lição de casa, ok? Vamos falar do helenos, tá? Heleno era um indivíduo nascido em uma comunidade da região da Hélade, ou seja, pertencia a um gênero. Um gênero era constituído por uma família que possuía a cultura e a região helênica. Quem não tivesse essa cultura era chamada pelos helenos de bárbaro. Esse parágrafo aqui vocês podem grifar ele todinho.
Lembra que a gente falou até que eu falei assim, gente, toda vez que você faz uma coisa que é muito feia ou que é muito julgada na sociedade, a gente fala, nossa, que barbaridade. Esse termo vem desse termo, tá? Que os helenos usavam com quem não era da sua cultura. Eles sempre falavam que quem não era da cultura deles também eram pessoas não civilizadas, tá? Para eles, eles eram o ápice da civilização. Eles já tinham alcançado o santo graal da civilização, tá? Então, muito importante vocês saberem, quem não era heleno era bárbaro, automaticamente. Assim que quem não é brasileiro é estrangeiro, não é verdade? Se tá aqui. Mas a gente pode virar estrangeiro? Pode, se a gente for para outro país, seremos estrangeiros. Certo, queridos? Mas dentro do Brasil sempre seremos aqui os brasileiros. Alguma dúvida, choro, lamentação? Não? Tem certeza? Sim? Não tem certeza. Mas sempre pense, tá? Bárbaro, contrário de heleno, certo? Não pertence àquele grupo social. Você pode ter nascido na Hélade, mas se você saiu dali e não tem a mesma cultura, você automaticamente deixa de ser heleno. Tranquilex? Você pode virar, né? Porque, você nasceu, aí você vai adquirir aquela cultura, aí ok. Mas se você não permanecer nos mesmos costumes que eles, você acaba saindo dali e passando a não ser mais um heleno. Tranquilex? Se você tivesse de imaginar a história de um povo cujas realizações são responsáveis por muitas de nossas tradições, talvez começasse imaginando que esse povo deve ter tido um rio como o Nilo e pudesse favorecer o desenvolvimento de forte produção alimentar. Ou talvez considerasse que em algum momento esse povo deve ter consolidado um grande império, maior e mais duradouro que o Império Persa, por exemplo. Seriam pensamentos e considerações bem razoáveis, mas na verdade é que os helenos não tinham um rio como o Nilo, mas uma região pouco fértil e montanhosa, e também nunca formaram um império, como alguns de seus vizinhos conseguiram formar. Na verdade, o que valeu para os gregos como um grande rio ou como um grande poder político foi justamente a maneira de organizaram em sociedade, não voltados para técnicas de produção econômica, nem para guerra ou conquista de outros povos, mas de modo a fazer cada heleno perceber a importância de pertencer à sociedade na qual vive, protegê-la e estruturar. Então, eu quero que vocês grifem isso aqui, Foi justamente a maneira de organizar e até estruturá-la, tá? Como eu falei para vocês, gente, o mais importante dentro da cultura da Grécia antiga vai ser o indivíduo, tá bom? Não vai ser quantas riquezas você tem, posse de terras e esse tipo de coisa. O indivíduo é o mais importante. Qual a sua colaboração para a sociedade? Você é uma pessoa de bem? Você faz estudos para entender mais a sociedade? Aí sim você é uma pessoa muito bem sucedida, muito top, tá? Você é o famoso da galera, ok? Agora, quando você não tem uma participação na sociedade muito grande, significativa, aí sim você é meio que descartado. O que era importante era o indivíduo. Por isso que a gente vai falar que a gente vai ter vários estudos sociais, né, gente? A gente tem o estudo da sociedade, que a gente vai usar a sociologia, o estudo do indivíduo, filosofia, tá? Que vai vir do grego mesmo, certo? Por que esses nomes aí vão ter tudo origem grega, gente? Porque foi ali que nasceu o bercinho deles, tá bom? Onde eles deram os primeiros passinhos. Então, gente, quando a gente fala que a Grécia era muito forte na filosofia, por conta disso, porque ela valorizava o indivíduo. Sim? Alguma dúvida? Choro, lamentação? Tranquilo? Até agora eu queria na Grécia mais do que tudo pro. Oi? Porque na Grécia tanto agora. Você queria ir na Grécia? Vamos aí fazer uma excursão pra Grécia. Lugar lindo, maravilhoso. Vamos lá. O que é ser um heleno, gente?
À semelhança de todos os povos que vimos até aqui, a civilização helena também sustentava em crenças e valores. A religião era politeísta, seus deuses possuíam não só a forma humana, como também reproduziam o comportamento dos homens, com as mesmas fraquezas e paixões. As únicas características que os diferenciavam dos homens eram a imortalidade e os poderes sobrenaturais. Esse aqui vocês podem grifar também. Certo? Lembrando sempre, eles não cultuavam os deuses da mesma forma que a gente cultua hoje em dia, né? Hoje a gente é monoteístas aqui, mas o que vai ser muito presente para eles vai ser as forças da natureza. Então, eles vão associar esses deuses a forças da natureza em si, tá? E o mais importante, gente, uma das características mais importantes dos deuses deles é que eles se misturavam entre a galera, tá? Eles não ficavam apenas no Olimpo ali, tomando seu néctar dos deuses e nem comendo ambrosia, tá? Eles vinham pra Terra, eles socializavam com os humanos, né? Normalmente, tinha filho com humanos, inclusive, eles podiam se transformar em formas, né, a grande maioria, e também, gente, o que é importante vocês saberem é que eles não eram onipresentes, tá? Eles não tinham essa característica, nem a característica de bondade extrema, né? A gente tem quando a gente fala de Deus, a gente pensa no quê? Em um Deus onipotente, um Deus bondoso, um Deus que nos ama e que nos cuida e que quer só a nossa felicidade, não é isso? Aqui os deuses são completamente diferentes. Eles são como humanos, só que imortais, certo? Muito importante saber disso. Entendam. Claro que eles vão fazer coisas para cultuar esses deuses, mas eles não vão fazer uma coisa assim, uma endeusação assim de que só os deuses vão poder salvá-los, ok? Ou algo do gênero. Essa parte aqui que vai falar dos deuses, né? A gente já falou bastante na semana passada sobre eles. Olha aí como parece uma pintura renascentista, gente. Uma coisa renascentista. Eu quero que vocês lembrem bastante dessas esculturas que vocês estão vendo agora, porque mais tarde, quando vocês estiverem no 7º ano, vocês vão lembrar delas, tá? Quando vocês forem ver o Renascimento. Muito importante vocês lembrarem dessas esculturas. Todo mundo tá lembrando, né? Então vamos lá. As histórias dos deuses eram contadas por uma extensão mitológica. Muitos gregos relatavam lutas entre deuses e os homens. Muitas vezes os homens conseguiam ser mais astutos do que as divindades e alterar seus destinos. A religião grega, portanto, valorizava a capacidade do homem de superar seus limites e mudar seu destino. Esse aqui também vocês vão grifar, tá? Tá vendo como os deuses não eram mais importantes do que o humano? Às vezes os humanos conseguiam até enganar os deuses. Certo, amores? Então, olha só uma das diferenças importantes da nossa religião para a religião deles, né? A gente, por exemplo, na nossa religião aqui, na maioria aqui, né, todo mundo cristão, a gente acha, vocês teriam a crença que vocês poderiam enganar Deus? Muito difícil, né? Porque a gente tem uma imagem de um Deus soberano, que sabe de tudo, sabe seus pensamentos. Sabe de tudo. Exato. Deus sabe muitas coisas. Sabe tudo, né? Então a gente não conseguiria enganar ele, tá? Agora aqui não, os deuses gregos já possuíam essa fraqueza, né? Os humanos poderiam sim enganar eles. Certo, amores? E se eles descobrissem que o humano enganou eles? Ah, eles ficavam bravos, como a gente fica brava quando alguém engana a gente. Mas nem sei, porque eles assim... matavam o cara. Não. Às vezes não, se o cara fugisse. Como eu falei pra vocês, eles não são onipresentes, nem oniscientes, nem nada do gênero. Então ele não tinha como descobrir se ele fugisse, né? A pessoa que enganou Deus. Então vamos lá. Essas histórias de deuses e heróis gregos eram compiladas por homens que deviam contá-las para gerações que pertenciam à cultura helênica. Olha só, gente,
Quando a gente fala isso, que tipo de fonte histórica a gente está falando? Relembrar e viver. Eram compiladas por homens que deviam contá-las para gerações que pertenciam à cultura helênica. Qual que é a fonte histórica que eles usam? Vai, Eloá, você que quer ser arqueóloga, tem que saber isso. Gente, vocês não lembram das fontes históricas? Eu não quero mais ser arqueóloga, pronto. Não, vai, pergunta de novo. Qual fonte histórica era utilizada aqui, ó? Essas histórias de deuses e heróis gregos eram compiladas por homens que deviam contá-las para gerações que pertenciam à cultura helênica. Tá, fonte histórica oral, é oral. Exatamente, muito bem. Obrigada. A fonte histórica seria a fonte oral, tá bom? Eles não tinham ainda o costume. Claro que depois a gente vai ver aí, vai ter os papiros, né? E eles vão começar a escrever história e tudo mais. Essas histórias de. Opa, já foi. Homens como Hesíodo, que narrou a genealogia dos deuses gregos, o Homero, que narrou uma importante guerra dos helenos, foram fundamentais para o fortalecimento da identidade política e cultural dos helenos, bem como o sentimento que eles passaram a ter a Hélade como seu lar. Homero teria sido o poeta cego que viveu no século IX a.C. e perambulava pelas cidades recitando versos. Seus poemas são considerados os mais antigos da cultura helênica e são conhecidos até hoje. Acho que todo mundo já ouviu falar de Homero. Alguém aqui não ouviu falar de Homero? Nunca ouviu esse nome? Nunca ouviu? A única vez que eu ouvi, Professora, eu a nunca única vez que escutei eu esse ouvi esse nome foi no Dorime. Do Dorimê? O Dorime tem uma vez que fala isso. Não sei se tem a ver com o Homero, tá? Mas ele é muito importante, tá? Ele foi um poeta. Olha aí como eu tô falando pra vocês. Como as humanas eram valorizadas nessa época, gente. Eu já ouvi falar do Romero, tipo, Vamos eu ver. não lembro, eu já li uma história que tinha esse nome. Vamos lá. Vamos ler a Ilíada, tá? Ah, não. Porque não vai dar tempo. Deixa eu ver que horas termina. Não vai dar tempo. E essa aqui eu quero trabalhar mais com vocês. Então, vamos fazer aqui na página 17, vamos observar, tá? Um dos poetas gregos, Alcimão, escreveu a Cosmogonia grega. Cosmo, no grego, tem como um deus de sentidos primeiros ordem, se opõe ao caos e à desordem. Cosmogônia significa, portanto, entre outras coisas, nascimento da ordem. Na cosmogônia de Alcimão, os deuses mais próximos da desordem eram Tétis, a criação, Cronos, o tempo, e Ananke, o destino. Os deuses olímpicos, o primeiro deles, Zeus, filho de Cronos, diferente dos primeiros deuses, estavam mais próximos da ordem. Portanto, para um grego, superar o destino e os limites tinha a ver com se distanciar da desordem, do caos, e se aproximar da ordem, do cosmo. Essa visão ainda permanece de alguma forma na nossa cultura? Explique. O que vocês acham, gente? Sim, Sim, por quê? porque nos filmes aparece isso, ainda tá nos livros. Não, A gente ainda fala eu sobre quero isso. dizer na sociedade. Vocês acham que na nossa sociedade em si, na sociedade grega, o que eles falam? Quando você supera o destino, quando você melhora, é porque você está mais próximo da ordem do que da desordem. Hoje em dia, na nossa sociedade, a gente tem essa mesma visão? Sim, Sim, por quê? por causa se eu bagunço alguma coisa, eu tô na desordem. Se eu arrumo alguma coisa, eu tô próximo da ordem. Não, eu digo assim na... Por exemplo, gente, vamos dar um exemplo atual.
Vamos supor que eu esteja passando por dificuldades, tá? Vamos supor assim. Eu tô com dificuldade financeira e tudo mais. Vou desligar seu áudio aqui que tá fazendo barulho, tá, Pedro? Eu tô passando por uma dificuldade financeira, algum momento da minha vida que não tá legal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar problema. Não, deixa eu dar um exemplo melhor. Vamos supor vocês, tá? Vamos supor que alguma coisa aconteceu na nossa vida que a gente ficou meio chateado. Briguei com a minha melhor amiga, briguei com meu pai, com a minha mãe, não tirei notas boas, alguma coisa tá dando errado na vida de vocês, tá? Vamos supor. E aí, o que vai acontecer? Vocês vão chegar pra mim e vão falar assim, tô passando por isso, tá um verdadeiro desastre na minha vida, então eu tô muito chateado. O que eu vou fazer? A gente vai falar com vocês e tal. Aí vocês vão escolher entre, não, eu tô brigando com meu pai, às vezes é porque eu sou teimoso, né? Então eu vou lá, vou pedir desculpa, vou arrumar, ou vou estudar mais para as minhas notas melhorarem. A gente tá mais próximo da ordem ou da desordem nesse sentimento? Da ordem. Da ordem, né? Agora, se eu falar assim, não, quer saber? Tô revoltada, também tô tirando nota ruim, vou ficar com nota ruim mesmo. Tô brigando com meu pai, vou brigar mais ainda pra ver se ele entende que eu que tô certa. Começa a brigar com todo mundo, começa a passar tinta preta na minha cara. Eu tô mais perto da ordem ou da desordem? Desordem. Da desordem. O que vocês acham? Hoje em dia, na sociedade, quem tá melhor encaminhado? A pessoa que tá na ordem ou a pessoa que tá na desordem? Na ordem. Na ordem, tá? Então é uma coisa que vai acontecer ainda na nossa cultura, esse pensamento de se aproximar da ordem, do que se aproximar da desordem, tá? Por quê? Quando você se aproxima da ordem, você vai seguir as regras sociais, né? Tem que estudar, tem que respeitar os meus pais e tudo mais, vai seguir ali uma tradição e que aquilo vai fazer você ser uma boa pessoa, um bom filho e etc. Agora, quando você se torna rebelde, que aí você vai estar perto da desordem, então vai ser uma coisa negativa a seu favor. Contra você, né? No caso, né? Contra você. Então, as pessoas não vão te olhar da mesma forma do que uma pessoa na ordem, não é verdade? Uma pessoa na desordem vai ser muito mais julgada que uma pessoa na ordem, não é verdade isso? Tranquilo, gente? Vocês conseguem responder isso sozinhos? Sim, certeza? Então tá bom. Vou dar esses 5 minutinhos para vocês fazerem uma respostinha aí. E aí a gente lê depois.